quero lembrar também os irmãos que a lei, ao mesmo tempo que ela é moral, ela também é espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Um mandamento que é dado só para forma é legalismo. Eu sempre falo para os meus filhos, sempre a tendência deles é perguntar assim: pai, isso é pecado? Eu não sei por que as pessoas perguntam assim, isso é pecado? Eu falo assim: não é por aí que você aborda. Não é por aí que você aborda. Você precisa saber primeiro assim, se isso é de acordo com a vontade de Deus ou não. Não é se é pecado ou não. Porque se você for lidar com isso, você vai ficar legalista. Isso pode, aquilo não pode. Isso aqui você pode comer, não, isso aqui você não pode comer. Aí você pergunta, por que não? Não, porque é pecado. Mas como assim? Onde está escrito isso? As pessoas não sabem onde está. Eu acho que está lá na Bíblia. Alguém falou alguma coisa na Bíblia. Mas ela não foi estudar e não foi ver o que é pecado e o que não é. Então, pecado, irmãos, na verdade, é você desobedecer à lei de Deus. Agora, existem coisas legítimas que a lei te manda fazer, te manda experimentar. Percebe? Aí eu começo a dizer, isso é pecado. Não, peraí. Qual é a vontade de Deus? O que agrada a Deus? É assim que nós temos que abordar as coisas. Porque senão nós vamos ser legalistas. Então, se a lei só fosse moral, ela estaria criando legalistas. Veja só, os fariseus interpretavam a lei de qualquer jeito, do jeito deles, e aí então colocavam um monte de regrinhas na vida do povo. Diz, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode tocar nisso, você não pode tocar naquilo, e aí então enchia de regras. O que eles ficaram? Legalista, coração duro, sem vida espiritual, sem comunhão com Deus. Então, se ela é moral, em que sentido? Que ela vai regular as nossas atitudes para com Deus e para com o próximo. Ela ensina nós nos relacionarmos com Deus e adorar a Deus, como também nos ensina a amar o próximo, a lidar com o próximo. Mas o ponto é que ela é moral e ela é espiritual, ou seja, ela nos aproxima de Deus. Ela nos torna íntimos de Deus. Ela faz com que o caráter de Deus reflita em nós. Então, o ponto é que, quando eu estudo a lei, eu estou aprendendo a viver e, ao mesmo tempo, eu estou alimentando a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus. Então, eu preciso compreender isso, que a lei, ela é moral, mas também ela é espiritual. Ou seja, ela vai dizer para você como você deve fazer as coisas e por que você deve fazer e quando você fizer, o que vai acontecer. Sempre por trás de um mandamento há promessas, como também há maldições. Se eu obedeço, eu sou abençoado. Se eu desobedeço, eu sou amaldiçoado. Então, há consequências, tanto positivas como negativas, tanto na vida moral como na vida espiritual. Mas o ponto é que ela nos conduz à comunhão e à intimidade com Deus. E ela não cria legalistas, porque senão Cristo seria o maior legalista que tem, porque ele cumpriu a lei. Mas observe que Jesus dizia assim, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus diz, olha, eu te glorifiquei na terra fazendo a obra que me deste para fazer. Veja bem, Jesus cumpriu a lei, ele obedeceu a lei. E quanto mais ele obedecia a lei, mais comunhão ele tinha com o Pai. Então a lei nos conduz a ter comunhão com Deus. Ela não é legalista, pelo contrário, ela liberta, ela nos ensina a viver, ela nos torna verdadeiros humanos, assim como Cristo também foi. E um outro ponto aí que nós temos que entender é que a lei nos conduz a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você deve estudar a lei. E você deve tentar obedecer a lei, não para salvação, mas porque ela é um meio de graça. Mas é bem provável que quando você tentar fazer isso, você vai se ver como Paulo se viu. Eu conhecia a lei, eu conheci o pecado. Aí aquilo que, tudo que era proibido, eu descobri o que era proibido. E Paulo foi tentado, assim como todo mundo a quebrar a lei. Mas pode ser que no momento da nossa vida nós venhamos a quebrar a lei, e aí? Aí nós temos que olhar para Cristo. É por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele diz que a lei foi usada por Deus como uma pedagoga, ou como aio. A ideia é, o pedagogo, a pedagoga é aquele que pegava o filho, criava o filho e depois devolvia o filho para o pai e para a mãe. Então a ideia é que a lei, ela nos conduz a Cristo, ela nos leva até Cristo, porque quando nós quebramos a lei, nós não podemos pagar.
Nós não podemos suportar plenamente a maldição dela. Então, aí ela nos faz olhar para Cristo Jesus, aquele que cumpriu a lei em meu lugar. E é por isso que eu posso ser restaurado por causa de Cristo Jesus.